E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? E dessa vez para estar mostrando para vocês mais uma aquisição que eu fiz aí pela internet, né? É justamente esse PlayStation 3 aqui, Fat, que veio junto com esses jogos aqui, né? O controle não veio, o controle eu já tinha. Esse controle aqui até já apareceu no vídeo que eu fiz do PlayStation 3 retrocompatível, né? É um controle que eu comprei na Feira do Rolo já faz um tempo já. E consegui consertar ele, acabou ficando comigo. Ele só não veio com o controle e os cabos, né, que é o cabo de energia e o cabo HDMI, mas veio ele e esses jogos aqui eu paguei um valor muito baixo nele, né, levando em consideração a quantidade de jogos aqui que ele veio, e também veio com esse Blu-ray aqui de configuração da PlayStation Network, né, veio mais 10 jogos aqui junto com ele. E bom, basicamente nesse videogame aqui eu paguei R$ 264,50, se não me engano, R$ 265 por aí, junto com os jogos, né? E bom, basicamente eu paguei esse valor porque esse videogame aqui ele estava com um defeito, né? Quando eu fui ver, tava pesquisando no Enjoei, vendo se eu achava alguma oportunidade lá de algum videogame que estivesse mais barato, e acabei encontrando esse PlayStation 3 bem abaixo do esperado, e quando eu fui ler a descrição estava escrito que o videogame, quando você apertava o botão de ligar, ele continuava em stand-by, então ele não ligava, e dava os 3 bips, né? Praticamente foi isso. Então, eu levando em consideração que esse é um defeito que eu já arrumei, inclusive foi um defeito que o meu PlayStation 3 Fat retrocompatível estava, né? E eu fiz o conserto, né, desse defeito aí. Então eu decidi estar comprando o videogame, mesmo que o videogame não desse conserto, né? Até porque eu estava achando que poderia ser defeito dos capacitores NEC Token. Eu achei que poderia até ser fácil de consertar. Mesmo que o videogame não desse conserto, valeria a pena estar comprando o videogame por conta dos jogos, né? Eu ficaria com jogos e o videogame ficaria aí como sucata, né? Se caso eu precisasse utilizar alguma peça, alguma coisa assim mais pra frente, né? E bom, quando o videogame chegou, a primeira coisa que eu notei, né, é que o videogame estava lacrado. Ele estava lacrado de fábrica, estava lá com aquele selinho, que já é um bom sinal, né? Isso significa que ninguém tentou fazer conserto, ninguém tentou fazer o reparo, né? Tentou colocar os capacitores de tântalo no local dos capacitores de NEC Token, né? E por conta disso já é um bom sinal, né? Eu ia ser a primeira pessoa a abrir o videogame mesmo e fazer, tentar consertar ele, né? Tentar fazer o reparo aí. Já fiquei um pouco mais contente, né? Quando chegou. Vi os jogos, fiz o teste dos jogos no meu videogame, no meu PlayStation 3 Fat Slim, né? Fat não, o Slim eu fiz. E o retrocompatível eu só ligo de vez em quando, porque só para manter ele funcionando, né? Não quero também ficar abusando da sorte com o PlayStation 3 retrocompatível. Então fiz o teste dos jogos no meu PlayStation 3 Slim, todos funcionaram, inclusive esse DVD aqui do PlayStation Network, né, que é basicamente de configuração. E bom, como todos funcionaram, o que faltava mesmo era mexer no PlayStation 3 e tentar fazer o reparo dele, né. No caso, eu abri ele, vi que os capacitores NEC Token não tinham sido mexidos mesmo, estava lacrado mesmo, não tinha sido feito nenhum reparo no videogame. Então eu parti para cima deles, né? Eu fiz a remoção dos capacitores NEC Token ali, eu pego uma espátula, né? E vou tirando a parte do ferro dos capacitores e removendo eles, né? No caso eu removi dessa vez dos dois lados, tanto da parte de cima da placa quanto da parte de baixo, porque eu ia colocar os capacitores de tântalo dos dois lados também. No caso seria 3 capacitores de tântalo para cada NEC Token que eu tirava, né? Os capacitores de tântalo de 470 microfarad. Então eu fiz isso, fui tirando ali de boa, tranquilo. E também aproveitar que o videogame estava aberto, eu estava um pouco corajoso, né? Até porque eu já tinha feito esse tipo de coisa no meu PlayStation 3 Fat retrocompatível e tinha dado certo. Eu fui também e fiz o processo de delete nesse videogame aqui, que foi tirar aquela chapa do IHL, né? De cima do céu. Então eu fui ali, peguei tiras, né, de latinha de Coca-Cola, né, porque pelo que eu vi a latinha de Coca-Cola ela é mais fina. Eu cortei ali as tiras,
e fui passando para poder remover a cola ali da parte do IHL e o processador, né? Fui fazendo bem com calma, bem tranquilo, porque é um processo bem delicado ali. Se você colocar um pouco mais de força, fizer alguma coisa errada, você pode acabar estragando o videogame. E ali é uma só, se você acabar errando qualquer coisinha ali, seu videogame morre, não tem o que fazer, não tem como trocar o processador, porque o videogame basicamente, esse processador é fixo nele, né? Então não tem como pegar outro processador e colocar nele. Então, eu fui fazendo isso, fui ali removendo, né, o IHL com as tiras, né, das latinhas de Coca-Cola, e no final eu fui ali, coloquei pasta térmica, fechei o videogame, também fiz uma limpeza completa nele. Ele estava sujo, tinha até um adesivo aqui de um carro, né, colado aqui na parte de cima. Então eu fiz toda a lavagem da carcaça, né, com água e detergente neutro, para deixar ela limpinha. Toda a parte de plástico aqui, basicamente, as partes metálicas de dentro também limpei, passei um pincel, né, para tirar o pó. Depois disso eu passei uma pasta térmica nova, né? Coloquei a pasta térmica novinha para não ter problema de superaquecimento no videogame, né? Eu já tenho uma pasta térmica preparada já para os meus videogames, então só faltava fechar o videogame, né? Já estava tudo pronto, fechei o videogame e fui pro teste. E quando fui testar, não deu outro, o videogame funcionou, né? Ele tava com um HD de 80 GB original, do próprio videogame, e eu decidi colocar um HD de 500 GB nele. E depois de ter colocado o HD novo, né, eu decidi fazer o desbloqueio nele, né, até para a parte de controlar a temperatura. Como vocês podem estar vendo aqui, eu já instalei até alguns jogos, né, no HD para poder fazer os testes aí e deixar bastante tempo, né? Eu gosto de deixar o God of War Ascension na primeira parte ali que ele tá, o Kratos tá apanhando ali da mina lá, das pernocas, pode-se dizer assim, né? E ali você pode deixar bastante tempo que ele vai continuar apanhando e vendo se, como é um jogo mais pesado, né? Vendo se o videogame ia desligar mesmo depois da troca dos capacitores, né? Que daí poderia ser outro problema. Mas não aconteceu isso, o videogame continuou ligado. Deixei ali 2 horas completas só para fazer esse teste, né? Do Kratos apanhando ali pra mina, né? E o videogame não desligou, ele continuou funcionando, tá tudo certinho agora, né? O que eu fiz de desbloqueio nele, né? Eu coloquei o CFW, que é o melhor desbloqueio para videogame, pro PlayStation 3, né? No caso, só dá pra fazer o CFW no PlayStation 3 Fat ou no Slim. Tem alguns modelos específicos que dá, os primeiros modelos do Slim. E eu decidi fazer o CFW porque ele tem algumas configurações a mais, através do desbloqueio, né? Ele é um pouco melhor que o REM, pode-se dizer assim, porque por conta dessas configurações que ele tem a mais. Então, instalei o CFW, também coloquei um papel de parede aqui diferente, né? Um papel de parede alternativo dos originais que ele tem. Deixa eu tirar aqui do jogo. Aí mostra aqui, ó, papel de parede, que se eu não me engano esse aqui é o Alba GT, o nome desse papel de parede. Ficou bem bonito, né? Eu já curto assim esses negócios de carro e coisas assim, eu achei bem bonito e decidi instalar ele, né? E por conta do delete, né, e da aplicação da pasta térmica nova, o videogame hoje está rodando bem friozinho, né? Vou mostrar para vocês aqui a temperatura. Eu acho que eu vou entrar aqui no PKGI, que através do PKGI dá para ver a temperatura, né? Ele padrão, no menu padrão, ele tá pegando uma temperatura bem baixa, mas em jogo ele não passa dos 65 graus, basicamente. Fica ali em 65, 66 graus. Aqui, como vocês podem ver, ó, pelo PKGI, eu consigo ver a temperatura. A CPU está em 63 graus e a RSX, que não tende a esquentar bastante, né? O que acontece no PlayStation 3, acho que o FAT, né? Que a RSX não esquenta muito, fica ali entre seus 63 e 60 graus. Então, não há necessidade de fazer o delete na RSX. Então, só fiz no céu mesmo, né? Que é na parte da CPU. E como vocês podem estar vendo aí, a temperatura está muito boa. Então, é aquilo, né? O PlayStation 3 Fat ele já tende a esquentar mais que os outros modelos. Por conta disso, eu sempre prefiro fazer o delete, como eu já fiz no meu PlayStation 3 retrocompatível. Eu já fiquei um pouco mais corajoso em relação a esse processo aí. E agora, basicamente, se eu pegar mais PlayStation 3 Fat, eu vou estar fazendo em todos, né? Porque eu já tenho essas manhas aí para poder estar fazendo
o delete, né, o processo de delete. Então é isso aí, pessoal. Queria estar mostrando para vocês aí minha nova aquisição, o PlayStation 3 Fat, junto com essa quantidade de jogos. Saiu menos de R$270 em tudo aqui. Eu acho que valeu muito a pena, foi um achado assim, né? Basicamente, né? Porque o videogame não estava funcionando, mas vale muito a pena. Quem tem um certo conhecimento técnico, né? Que sabe fazer alguns reparos, está comprando videogames que estejam com defeito para poder consertar e dessa forma tá pagando mais barato nos seus videogames. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!